Quem são os filhos de Deus de Gênesis 6:4? Será que são anjos? Será que são homens? E quem são os nefilins? Será que de fato eles eram gigantes? É isso que você irá descobrir nesse vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, eu sou o pastor Jefferson Araújo. Peço que você inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações para que você seja notificado de todo o conteúdo novo que eu postar por aqui. Pelo menos 2 vezes por semana nós temos sempre vídeos novos com assuntos como este. O assunto de hoje é bastante polêmico, divide opiniões. Muitos eruditos buscam entender quem são aqueles filhos de Deus citados ali em Gênesis 6:4 e há pelo menos 4 tipos de interpretações que eu quero citar aqui para vocês e discorrer sobre cada uma delas, e no final eu direi para vocês qual é a mais provável e a qual que eu creio que seja, ok? A primeira hipótese que eu vou mostrar para falar para vocês aqui é que seriam setitas, os filhos de Deus de Gênesis 6:4. A segunda hipótese é que aqueles filhos de Deus seriam descendentes de Caim. A terceira hipótese é que os filhos de Deus seriam anjos caídos que coabitaram com mulheres. E a quarta hipótese é que seria ali uma citação mitológica. Esta última hipótese é a menos provável de todas, então eu não vou gastar tempo falando sobre ela, pois aqueles que creem que ali seria uma citação mitológica, eles entendem que aquela citação de anjos casando-se com mulheres e tendo filhos está mencionada ali pelo autor, no caso Moisés, apenas para ilustrar a gravidade do pecado daquela geração antediluviana. Assim como seria tão grave anjos coabitando com mulheres, assim também era a gravidade do pecado daquela geração pré-diluviana. Só que não há espaço nenhum no texto para entendermos que ali seria uma citação mitológica. Então essa é a menos provável de todas. A outra citação, que talvez é a que tem mais ganhado força nos últimos dias, é que ali seriam anjos. Os filhos de Deus ali citados em Gênesis 6:4 seriam anjos no caso caídos. O que leva essas pessoas a crerem que ali seriam anjos caídos é a expressão filhos de Deus, que aparece 3 vezes no livro de Jó, e todas as vezes que aparece ali no livro de Jó é referindo-se a anjos. Jó capítulo 1, verso 6, Jó capítulo 2, verso 1 e Jó 38, versículo de número 7. De fato, todas as vezes que aparece em Jó, todas as 3 vezes que esta expressão Bene Elohim aparece no livro de Jó, é apontando para anjos. E nós podemos entender pelo próprio contexto que não tem como inserir homens naquele contexto. Num certo dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus, veio entre eles Satanás. Jó 1, verso 6, Jó capítulo 2, verso 1. No capítulo 38 de Jó, no verso de número 7, Deus questionando a Jó sobre onde Jó estaria quando ele fundava a terra, e as estrelas e os filhos de Deus cantavam e rejubilavam-se. Portanto, o contexto ali não dá para inserir homens, porque a terra ainda estava em formação, logo o homem ainda não existia, portanto só poderia estar referindo-se a anjos. Jó capítulo 1, versos 6 e 2 e 1, está falando de anjos indo se apresentar diante de Deus e Satanás indo no meio deles. Não tem como dizer que ali eram seres humanos. Apenas temos como entender que ali se refere a anjos e não a homens. Só que a expressão Bene Elohim, filho de Deus, dependendo do contexto, ela pode também ser aplicada a homens e não apenas a anjos. O contexto de Jó, nós não temos como inserir anjos, porque o próprio contexto vai determinar que ali só podem ser anjos. Assim também como a palavra barar, a palavra hebraica que significa abençoar ou amaldiçoar, dependendo do contexto em que ela estiver inserida. E eu tenho um vídeo aqui no canal, se você não assistiu ainda, vai aparecer aqui em cima, no card, e você pode assistir este vídeo, onde eu falo sobre o que a mulher de Jó falou. Será que ela mandou abençoar ou será que ela mandou amaldiçoar? A palavra barar, que ela usou ali, tanto pode ser usada para abençoar como para amaldiçoar. Vai determinar o contexto. Então, dependendo do contexto, filhos de Deus pode ser aplicado também para homem. Quando nós analisamos o Gênesis capítulo 6, todo o contexto ali só tem como nós entendermos que ali são seres humanos, só há homens ali. Deus disse, o meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois ele é carne. Eu destruirei o homem que eu criei na terra. Deus se arrependeu de haver criado o homem na terra.
Então, todo o contexto ali está falando apenas de homem e não de anjos. Não tem como inserirmos anjos naquele contexto. Não há espaço para anjos ali. Sempre falando de homens. Homens, destruirei o homem que criei. Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra. O homem, ele é carne. É vindo o fim de toda a carne. Então, não há espaço ali para anjos. Então, só por aí nós já podemos entender que aquela expressão filho de Deus, naquele contexto, estaria sendo aplicada a homens e não a anjos. Outro argumento que é sempre defendido pelas pessoas que entendem que ali são anjos, os filhos de Deus, em Gênesis 6,4, é que todas as vezes que esta expressão Bene Elohim aparece, é só para anjos, como eu já falei para vocês aqui anteriormente. Só que em Deuteronômio 14, versículo de número 1, a expressão aparece ali aplicada a homens, ao povo de Israel, e não a anjos. Bem verdade que a expressão que aparece ali não é a mesma Bene Elohim, mas é Banim, Atem, La Yehová, Elohechem. Só que essa expressão Banim, que quer dizer filhos, ela tem a mesma raiz verbal de Biné, que quer dizer filhos também. E Elohechem tem a mesma raiz verbal de Elohim. Então, tem o mesmo sentido. Banim, Elohechem, tem o mesmo sentido de Bene Elohim de Gênesis 6,4. Portanto, dizer que esta expressão filho de Deus é apenas aplicada no Antigo Testamento para anjos e não para homens, não há base bíblica. Você pode acompanhar o texto original aí na sua casa. Eu uso aqui esta Torá comentada de Brian Kibuka, que é apenas os 5 livros do Pentateuco, que tem o texto em hebraico e do lado tem a tradução para o português. Mas você pode também baixar um aplicativo aí na Play Store, chamado de Hebrew Interlinear Old Testament. É um aplicativo que está em inglês. Se você não tem esse aplicativo aí, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder baixar esse aplicativo e você poder fazer a comparação do texto de Gênesis 6,4 com o texto de Deuteronômio 14, 1. E você vai perceber que a mesma raiz hebraica que aparece ali em Bene Elohim, aparece também lá em Deuteronômio 14, verso 1, para Banim Elohechem. Como este aplicativo ele é transliterado para o inglês e não para o português, você pode pegar aquelas expressões ali em inglês, traduzidas ou transliteradas para o inglês, e você coloca lá no Google Tradutor. E aí o Google Tradutor vai te dar o entendimento de que, de fato, aquele texto está falando ali, trazendo ali do original hebraico, caso você ainda não seja um estudante ou um especialista em hebraico. Outro ponto que é necessário a gente atentar naquele texto ali de Gênesis 6,4 é que o texto diz mais ou menos assim, acompanhe o texto comigo. Havia naqueles dias nefilins na terra, ou gigantes, dependendo da tradução. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então o texto aqui, ele deixa claro que os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Observe que antes dos filhos de Deus terem filhos com as filhas dos homens, já havia nefilins. Observe o que o texto diz. Naquele tempo, havia nefilins na terra. E também depois. Depois quando? Depois do dilúvio, como alguns entendem? Não. Aqui não tem como você inserir dilúvio. Porque todo o capítulo 6 de Gênesis é para falar da maldade do homem que havia naquela época. E por isso Deus decidiu destruir a terra pelo dilúvio. Capítulo 7 é o dilúvio em si. Capítulo 8 é o povo saindo, Noé com a sua família saindo da arca para uma nova vida, para um novo mundo. Então, inserir a palavra dilúvio aqui, que não existe no texto, nem nas traduções para o português e nem no original, é um erro crasso de interpretação bíblica. Havia naquele tempo nefilins e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e estas lhe deram filhos. Então, se nós vamos entender que
os gigantes ou os nefilins eram filhos de anjos com mulheres, e quem são os nefilins que já estavam antes na terra das mulheres darem filhos para os filhos de Deus? Quem são então estes nefilins? São filhos de quem? Se os filhos de Deus, antes deles se relacionarem com as mulheres, já havia nefilins na terra. Então, é uma interpretação que carece de mais busca, que carece de mais apoio nas Escrituras, o que não tem. Nós observarmos que o dilúvio, como partindo do pressuposto que ali os filhos de Deus eram anjos, e por isso agravou muito a Deus, e Deus resolveu destruir toda aquela geração, mas também existiram gigantes depois do dilúvio. Então, como que Deus destrói toda a humanidade para limpar a terra daquela raça que veio da mistura, da miscigenação de anjos com mulheres, e depois do dilúvio continua existindo ainda gigantes? Será que anjos continuaram a ter relações com mulheres depois do dilúvio? Não tem nenhum texto que possa provar isso também. Lendo atentamente os textos, todo o contexto do capítulo 6, nós percebemos que o que fez Deus destruir aquela geração não foi o fato apenas do casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, mas a corrupção generalizada que havia em toda a terra. A Bíblia diz que toda a terra estava corrompida, então por isso que Deus destruiu. Havia muita violência, havia muita corrupção, e apenas Noé que não havia se corrompido como toda aquela geração. A Bíblia diz que Noé era justo e reto. Aquela palavra reto ali no original é tamim, quer dizer completo, inteiro. Ele não havia se corrompido como os demais, ele não havia entrado nessa miscigenação no sentido de união entre linhagens, uma linhagem que era dos filhos de Deus e uma linhagem humana que era das filhas dos homens ou das filhas de Caim. Só que os defensores desta teoria, eles também pegam alguns textos lá do Novo Testamento, como de 1 Pedro 3, 19 a 20, 2 Pedro 2, 4 a 5 e Judas, capítulo único, versículo de número 6 e 7, para provar que anjos, sim, eles se relacionaram com mulheres, pois Deus prendeu estes anjos que pecaram nos dias de Noé. 1 Pedro 3, 19, verso 20, diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram rebeldes noutro tempo, quando a longanimidade de Deus esperava Noé preparar a arca pela qual 8 almas foram salvas, quer dizer, Noé e mais 7 pessoas, os seus 3 filhos e as 3 esposas de seus filhos e a sua própria esposa. Só que o texto ali não diz que aqueles anjos pecaram num ato sexual. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, diz que esses anjos que pecaram, Deus lançou-os no Tártaro. Deus lançou-os no Tártaro, mas não diz também que o pecado deles foi um pecado sexual. O texto que mais parece dar base para afirmar que os anjos sim tiveram relações sexuais é o texto de Judas 6 e 7, que nós vamos analisar. E aí eles dizem também que, se não fosse possível anjos se relacionarem sexualmente com mulheres aqui na terra, aqueles homens lá de Sodoma e Gomorra não sairiam à casa de Ló quando aqueles 2 anjos estavam ali para querer se relacionarem com aqueles anjos. Só que quando nós lemos o contexto, nós percebemos que eles não sabiam que ali se tratava de anjos. E outro fato que é importante a gente mencionar é que nenhum texto na Bíblia vai dar base para que anjos caídos se materializem com corpos semelhantes aos homens e andem aqui na terra. Todas as vezes que você vê anjos manifestando-se aqui na terra com corpos físicos semelhantes aos dos homens, palpáveis, onde eles comem, bebem, conversam, ali se refere a anjos de Deus e não a anjos de Satanás. Não há um texto sequer na Bíblia que dê base, que afirme que anjos de Satanás podem assumir uma forma humana com corpos físicos palpáveis, comer, beber e andar aqui na terra livremente como os anjos de Deus fizeram muitas vezes e podem ainda fazer, mas isso está mais claro lá no Antigo Testamento, como em Gênesis 18, Gênesis 19. Então não há uma base para afirmar que anjos de Satanás têm esta capacidade.
Só os anjos de Deus têm esta capacidade de manifestar aqui na terra com corpos físicos, visíveis, palpáveis, comer, beber e andar aqui pela terra. E todas as vezes que eles se manifestam aqui, eles têm um tempo determinado, eles não vivem aqui tempos, anos, dias. É tanto que lá em Gênesis capítulo de número 32, quando Jacó lutou com aquele anjo, o texto diz que o anjo falou, olha, já raiou o dia, eu preciso subir, já chegou, já deu o meu tempo aqui. Então, como é que nós vamos entender que anjos de Deus, eles se manifestavam aqui visivelmente com corpos físicos, porque aquele anjo lutou fisicamente com Jacó, então quer dizer que ele tinha um corpo palpável. Só que ele não demorou muito tempo. Chegou a aurora, brilhou o dia, raiou o dia, ele falou, eu tenho que ir embora. E por que anjos caídos viveriam tanto tempo aqui na terra com corpos físicos, casariam e teriam até filhos? Isso é meio suspeito. É tanto que quando você lê a Bíblia, você percebe que todas as vezes que os anjos de Satanás, eles atuam aqui na terra, eles se manifestam aqui na terra, eles procuram corpos físicos, sejam de homens ou de animais, porque a Bíblia diz no livro dos Salmos que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Por isso que os anjos de Satanás, eles sempre estão procurando corpos físicos para eles habitarem, porque eles não têm permissão para manifestarem aqui na terra com corpos físicos, como os anjos de Deus têm. Agora nós vamos analisar os textos de Judas para nós entendermos se ali de fato está dizendo que anjos tiveram relações sexuais com mulheres aqui na terra, certo? Vamos lá, acompanhe comigo na Bíblia, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado ou o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição e indo após outra carne, como estes, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, esse texto aqui, esses dois textos aqui, são os que mais eles usam para associar com Gênesis 6 e dizer que os filhos de Deus que ali tomaram mulheres para si e elas lhe deram filhos, e estes filhos eram os nefilins, é este texto aqui de Judas, versos 6 e 7, porque diz que estes anjos abandonaram a sua própria habitação, não conservaram o seu estado original e se entregaram à prostituição, segundo eles, como também o povo de Sodoma e Gomorra. E aí eles dizem que estes anjos aqui não são os mesmos que se rebelaram com Satanás, aquela terça parte dos anjos que foram expulsos do céu com Satanás, porque ele diz aqui que estes abandonaram, estes não foram expulsos. Não tem como a gente falar tanto aqui só sobre esse verso 6, porque que tem anjos presos, anjos caídos ou demônios presos e outros estão soltos, porque que a terça parte dos anjos do céu foram expulsos com Satanás, mas esses aqui dizem que eles abandonaram a própria habitação, e esta habitação aqui não é mais o céu, o terceiro céu, mas são as regiões celestiais para onde eles foram lançados depois da expulsão do terceiro céu, na rebelião de Lúcifer com aquela terça parte dos anjos. Mas eu vou deixar um link aqui na descrição de um PDF onde eu falo sobre batalhas espirituais, e há um capítulo onde eu deixo reservado apenas para falar sobre estes anjos caídos, a expulsão deles lá do terceiro céu para as regiões celestiais, como está escrito lá em Efésios 6,12. Os anjos não moram no inferno, eles estão nas regiões celestiais, só que eles saem de lá, eles abandonam essa habitação deles hoje, como Judas diz aqui, e vêm atuar aqui na terra, e por isso eles podem ser lançados no abismo. Nós podemos expulsar os demônios e lançá-los no abismo, que poucos crentes sabem disso. Por quê? Porque eles estão aqui de maneira irregular, porque eles estão saindo da habitação deles própria, que Deus lançou-os depois da rebelião com Lúcifer lá do terceiro céu. Se não fosse possível mandar para o abismo, aquela legião lá em Lucas 8,31 não rogaria a Jesus dizendo não nos mande para o abismo. Se você quiser aprender mais sobre isso, o link está aqui na descrição. Você pode entrar e adquirir este PDF com 10 capítulos sensacionais acerca da palavra de Deus. Só que nós precisamos entender o contexto em que o verso 6 e 7 de Judas está inserido. Qual o objetivo de Judas ao escrever esta carta? O objetivo de Judas era falar
contra os falsos irmãos, os hereges que estavam introduzidos dentro do seio da igreja. E ele fala desde o verso 4, acompanhe comigo. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. No verso 4 aqui de Judas, ele está falando para um grupo específico, homens ímpios que convertem a graça de Deus em dissolução, ou seja, usam a graça como pretexto para a prostituição. E aí do verso 5 em diante, ele começa a dar exemplos de pessoas que foram punidas por Deus para mostrar que aquela rebelião daqueles homens ímpios não ficaria também impune. Então no verso 5 ele fala sobre o povo de Israel. Verso 5, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aí no verso 6, ele cita os anjos, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram o seu próprio domicílio, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. E encerra no verso 7 dizendo, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como estes, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então o que Judas está mostrando aqui é, no verso 5 ele fala que o povo de Israel, que foi tirado do Egito, mas que não creram, foi destruído, aqueles que não creram foram destruídos ali no deserto. Os anjos que também abandonaram o seu próprio estado original e a sua própria habitação, também foram postos em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim também como Sodoma e Gomorra, que desviou-se do propósito original de Deus para o casamento entre homem e mulher, inflamando-se uns com os outros, também foram postos como exemplos de juízo para mostrar que estes homens ímpios que estavam convertendo a graça de Deus em libertinagem, em pretexto para a licenciosidade, eles também seriam punidos, assim como aqueles também foram. Então aqui ele não está querendo dizer que os anjos também tinham se prostituído como Sodoma e Gomorra. Mas ele coloca aqui 3 grupos como exemplos de punição para aqueles homens ímpios lá do verso 4. E aí ele termina falando sobre Sodoma e Gomorra. E qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Porque o pecado do povo de Israel foi não crer, foi incredulidade. O pecado dos anjos foi rebelião, foi ter se afastado de Deus. E o pecado de Sodoma e Gomorra foi ter cometido atos sexuais proibidos por Deus. E aí ele encerra mostrando que todos esses tiveram a sua punição, assim também como aqueles homens que também estavam praticando incredulidade, como o povo de Israel, praticando rebelião, como os anjos, e praticando licenciosidade, como também o povo de Sodoma e Gomorra. Eles também teriam a punição, porque o povo de Israel praticou incredulidade, foi punido. Os anjos praticaram a rebelião, foram punidos. O povo de Sodoma e Gomorra praticaram a libertinagem, foram punidos. E eles estavam praticando todas essas 3 coisas ao mesmo tempo. E aí ele diz que Sodoma e Gomorra tinha se entregado à prostituição como estes. E aí as pessoas entendem o quê? Estes anjos. Assim como Sodoma e Gomorra, que se entregou à prostituição como estes, e aí eles entendem como estes anjos. Só que aqui, estes aqui não pode ser aplicado aos anjos, porque aí se a pessoa for levar para um lado do português, vai dizer que estes é um pronome demonstrativo, que é ligado ao sujeito mais próximo. E o sujeito mais próximo aqui são os anjos do verso 6. Todavia, tanto Sodoma e Gomorra, como os anjos e como Israel, foi usado aqui apenas como exemplo para os homens do verso 4, como eu já falei. Então, Sodoma e Gomorra se entregou à prostituição como estes homens ímpios do verso 4. É tanto que no decorrer do capítulo, Judas repete esta mesma palavra, este mesmo pronome, estes, sempre ligado ao verso 4 e não ao verso 6, que são os anjos. Acompanhe comigo, verso de número 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne,
e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Falando aqui dos anjos? Não. Falando dos homens ímpios do verso 4. Verso 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Quem são estes aqui? Os anjos? Não. Os homens ímpios dissolutos lá do verso 4. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Verso 12. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São anjos aqui? Anjos pastoreando a si mesmo? Não. Aqui está falando dos homens lá do verso 4. Versículo de número 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, todos esses versos aqui vai falando, usando esta mesma expressão, este mesmo pronome demonstrativo, estes, mas sempre ligado aos homens do verso 4. E, por fim, encerra no verso 19 dizendo: estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Quem era que estava causando divisões ali? Os homens dissolutos, ímpios do verso 4, que eram os hereges, que Judas estava citando, que eram sensuais, ou seja, que estavam praticando também pecados sexuais, como Sodoma e Gomorra. Portanto, quando a gente lê todo o contexto, todo o capítulo 1 de Judas, a gente entende que o verso 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que se entregaram à prostituição, como estes do verso 4, como estes homens ímpios e dissolutos do verso 4, e não como estes anjos do verso 6. Os anjos são colocados ali como o povo de Israel, como exemplo de punição que também seria lançado sobre estes homens ímpios. E por fim, Judas deixa por fim para citar como exemplo Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra foi um pecado sexual, assim como também o pecado daqueles homens ímpios do verso 4, sempre ligando ao verso 4 e não ao verso 6 para os anjos. Então, o entendimento correto é, lá em Gênesis 6, a expressão filhos de Deus é para homens que casaram-se com mulheres, que tiveram filhos, que eram nefilins, mas já havia nefilins antes, e continuou a ter depois, e esta mistura de gerações, de genealogias, de linhagens, uma linhagem não corrompida com uma linhagem corrompida, gerou a multiplicação da maldade na terra, pela qual Deus destruiu toda aquela geração antediluviana, deixando apenas Noé e a sua família. E assim como os homens foram punidos com o dilúvio, Deus também pegou os demônios que atuaram, influenciando aquela geração a se afastar de Deus, e lançou-os em prisões eternas. O trabalho dos demônios ali, ou os anjos caídos, ou os demônios, foi de influenciar aquela geração a pecar contra Deus, e não de tomar forma humana e cometer pecados sexuais com as mulheres. Jesus, quando foi questionado pelos saduceus acerca do casamento no mundo vindouro, Jesus disse que no mundo vindouro nós seremos como os anjos no céu. Não nos casaremos e nem nos daremos em casamento. Só que aí alguns dizem o seguinte: os anjos do céu, ou os anjos no céu, não têm a capacidade de se reproduzirem. Mas aqui na terra eles podem muito bem se reproduzirem. Só que tem um texto paralelo a este, lá em Lucas capítulo 20, do verso 34 até o verso 36, que eu quero que vocês acompanhem comigo, que nos dá um entendimento totalmente diferente desta interpretação que os anjos só não podem se reproduzir no céu, mas na terra eles poderiam se reproduzir tranquilamente. Lucas capítulo 20, verso 34, e respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo os filhos da ressurreição.
Então a fala de Jesus aqui não diz que só os anjos no céu não podem se reproduzir. Mas ele nos deixa claro aqui que os filhos deste mundo casam-se e dão esse casamento. Apenas os filhos deste mundo. Apenas aqueles que foram criados nesta dimensão. Mas seres criados em outra dimensão, eles não casam e nem se dão em casamento. E essa expressão, casavam, é a mesma que aparece em Lucas 16, verso 26 a 27, usada pelo próprio Jesus para falar sobre a geração antediluviana, que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E aqui em Lucas capítulo 20, verso 34 a 36, Jesus diz que casar e se dar em casamento, como aquela geração antediluviana fazia, é coisa para pessoas deste mundo, para os filhos deste mundo, e não para os filhos de uma dimensão diferente, não para seres criados na dimensão da eternidade. Portanto, Jesus estava deixando claro que casar e se dar em casamento, como os filhos de Deus e as filhas dos homens fizeram ali em Gênesis capítulo 6, não eram anjos e humanos, eram apenas humanos ali que estavam tendo relações e se reproduzindo. A outra teoria que também é defendida é que os filhos de Deus ali não se refere à linhagem de Sete, mas à linhagem de Caim, e as filhas dos homens, a linhagem de Sete. Mas por quê? Com qual argumento? Por que crer? Mas qual o argumento que é usado para defender esta teoria? Porque a palavra Elohim é uma palavra que é usada tanto para Deus, como para anjos e para homens, líderes, juízes, governantes, homens poderosos. Por exemplo, no Salmo 8, verso 5, diz que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. E aquela palavra que aparece ali, anjos, é a palavra Elohim. É tanto que algumas traduções traduzem um pouco menor que Deus. Só que quando a gente junta o texto do Salmo 8, verso 5, com Hebreus 2:9, nós entendemos que ali são anjos e não Deus. A palavra Elohim ali é para anjos e não para Deus. Hebreus 2:9 repete esse mesmo texto do Salmo 8:5, mas dizendo anjos, ângelos, e não dizendo Deus, ok? Então, ali, Salmo 8, verso 5, a palavra Elohim está aplicada para anjos e não para Deus. O Salmo de número 82, todo o contexto do Salmo 82 está falando de homens poderosos, de homens governantes que exercem uma posição de autoridade, líderes, juízes que julgam. E lá aparece tanto no verso 1 como no verso de número 6 a expressão Elohim, mas aplicada para homens, juízes que julgavam causas. Vamos acompanhar esse texto do Salmo 82? Salmo 82, verso 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, Elohim. Verso de número 6. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. E quando você analisa o contexto, você percebe que esses deuses aqui, esses Elohim, aqui são homens que julgavam, juízes. Só é você analisar o verso 3, defender o pobre e o órfão, fazer justiça ao aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Versículo de número 7, todavia como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Então, o contexto do Salmo 82 está mostrando que Elohim ali está aplicada para homens que julgavam, homens que exerciam uma posição de autoridade, de governo, de liderança, e não para Deus e nem para anjos. Então, por isso, alguns intérpretes entendem que filho de Deus ali seriam os filhos dos poderosos, da geração de Caim, porque a geração de Caim era uma geração poderosa. Se você ler Gênesis capítulo 5, você vai perceber que da geração de Caim tinha os que habitavam em tendas, que possuíam gado, aqueles que tocavam flauta, que tocavam harpas, aqueles que dominavam o cobre e o ferro, homens que eram poderosos, que governavam aquele tempo. Tem base para dizer que aqueles filhos de Deus poderiam ser os filhos poderosos da geração de Caim? Tem. Mas é a mais provável? Não, e eu vou mostrar para você por quê. Por que é mais provável que os filhos de Deus ali fossem a linhagem de Sete e não a linhagem de Caim? E que Adão era filho de Deus, consequentemente toda a sua geração, passando por Sete, Enos, Cainã, até chegar a Jesus. E daquela geração ali
de Adão por Sete, veio Sem, de onde veio Abraão, que veio Isaac, que veio Jacó, de onde saiu a nação de Israel. Então, por isso que você pode observar lá em Deuteronômio 14, verso 1, como nós lemos no início deste vídeo, a expressão Banim Elohim aplicada para o povo de Israel. E vários outros textos, Deus chamando Israel de filho dele. Israel é o meu filho, do Egito tirei o meu filho. Quando Deus mandou Moisés ir diante de Faraó, mandou Moisés dizer para Faraó que Israel era o seu primogênito. Então, várias vezes no Antigo Testamento, você vai ver Deus chamando a nação de Israel de filha dele. Por quê? Porque aquela nação de Israel veio da geração de Sete, de Adão por Sete, que era chamada também de filhos de Deus. Portanto, os filhos de Deus ali mencionados são os homens da geração de Sete, que se contaminaram casando num julgo desigual, casando-se com as filhas dos homens, ou seja, com as mulheres formosas, que eles acabaram sendo atraídos pelas mulheres mais formosas da genealogia, da descendência de Caim, e esta mistura levou a uma corrupção generalizada. Por isso que a Bíblia, ela exorta, ela aconselha aos filhos de Deus não se misturarem com os ímpios, porque esta mistura faria com que houvesse uma corrupção. Foi o erro de Salomão ter casado com mulheres estrangeiras que fizeram com que o seu coração se corrompesse. No tempo de Neemias, houve também essa mistura de Deus com as mulheres ímpias. E Neemias repreendeu o povo, citando o exemplo de Salomão. E no Novo Testamento, Paulo diz, não se ponham sobre um jugo desigual o fiel com os infiéis. Então, não foi o casamento em si que levou Deus a destruir, porque senão Deus destruiria o povo de hoje, que estando na igreja, estando servindo a Deus, vai buscar casamento com pessoas que estão fora da igreja. Mas o casamento abriu apenas a passagem para a corrupção que foi sendo generalizada com o tempo, até Deus entristecer-se com aquela geração e ele destruir toda aquela geração por conta do pecado, da violência que havia multiplicado-se sobre a face da terra. Dito isto, e os nefilins, eles eram gigantes mesmo? Porque a palavra nefilim é a palavra hebraica que significa caídos. Algumas pessoas aplicam ali para anjos caídos, mas o significado desta palavra não são anjos caídos, são caídos. E como no texto original e nem nas traduções determina que ali são anjos caídos, caídos pode se aplicar tanto para homens como para anjos. E naquele contexto ali, os nefilins ou os caídos eram homens caídos da graça de Deus, homens afastados da presença de Deus, ou seja, homens da descendência de Caim, que já existiam antes, quando a própria genealogia de Caim entre eles casaram e geraram nefilins, e também continuou a existir depois que a geração dos filhos de Deus de Sete se uniu com a geração dos filhos dos homens, das filhas dos homens de Caim, e mais nefilins existiram. Mas eles de fato eram gigantes. Por que a tradução para o português determina ali gigantes? Porque eles existiram ainda depois do dilúvio. Em Números capítulo 13, verso 33, quando os espias enviados por Moisés foram espiar a terra de Canaã, eles voltaram dizendo que ali havia um povo muito numeroso e grande, ali havia os nefilins, descendentes de Anak. A palavra que aparece ali no versículo de número 33 para gigantes é a palavra nefilins. Os tradutores entenderam que ali eram gigantes porque o próprio relato dos espias é que eles eram homens muito altos, muito grandes, de grande estatura. Por isso eles colocaram ali gigantes, para aquela mesma palavra nefilins que aparece cá em Gênesis capítulo 6, versículo de número 4. Então os nefilins sim eram gigantes. E eles eram também violentos, mas não eram apenas os nefilins que eram violentos, porque a Bíblia diz que toda a terra estava cheia de violência e de corrupção, porque por isso Deus destruiu aquela geração. Então não apenas os nefilins eram violentos, como também toda a geração antediluviana. E os nefilins continuaram a existir depois do dilúvio, nos dias de Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, nos dias de Moisés, de Josué, em Números capítulo 13, Deuteronômio capítulo 2, e também os remanescentes que ainda existiram nos tempos de Davi, que foram mortos por Davi e pelos seus homens. Então, não são gigantes ali, resultado de
filhos de resultado de relação sexual entre anjos e mulheres, mas algo natural que continuou acontecendo depois do dilúvio, mas que com o passar do tempo isso passou a se tornar mais escasso. Mas até hoje existem homens de grande estatura, só que não mais da mesma maneira que existia, não na mesma proporção que existia antes do dilúvio e depois do dilúvio, ok? Então este é o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha sanado as suas dúvidas. Talvez você que tinha uma ideia mais mística acerca dos filhos de Deus, que eles eram anjos caídos que relacionaram-se com mulheres, ficou um pouco decepcionado, mas não há como nós afirmarmos que aqueles filhos de Deus eram anjos relacionando-se com mulheres por conta de várias passagens bíblicas que nos dá base para crer ao contrário e não crer nesta posição que seriam anjos. Coloca aqui embaixo nos comentários se você já entendia que eram os filhos de Sete com as filhas de Caim, ou se você acreditava que eram anjos caídos que se relacionaram com mulheres. Se você mudou de opinião com este vídeo, se você permanece com a tua opinião ou não, coloque aqui embaixo nos comentários. Coloque também aqui dúvidas que você tem acerca da palavra de Deus, que a sua dúvida pode se tornar no próximo vídeo aqui do canal. Que Deus te abençoe. Se você não deixou o seu like ainda, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com mais alguém e até ao próximo vídeo.